E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Falar aqui, né? Mais um vídeo falando sobre WWE novamente. Vai ser um vídeo curto, não tem muito o que falar em si. Basicamente, nesse final de semana a gente teve o evento do WrestlePalooza. A comunidade em geral, eu tinha postado meu vídeo, não tinha visto nenhuma análise geral. Mas as opiniões foram muito parecidas com a minha. Eu ainda fui mais tranquilo. Teve gente dando rage, teve gente criticando muito o show. Porque realmente não foi tudo aquilo que a gente esperava. Então assim, o show em si não foi ruim. É igual eu falei que ele foi mediano, foi agridoce, né, como eu disse no meu vídeo. Mas as expectativas estavam muito altas. E aí eu sempre tenho esse discurso que talvez alguém venha ter nos comentários, que é o quê? Gente, quem faz as expectativas somos nós. Então assim, a gente aumenta a expectativa pra uma coisa e depois se decepciona. Eu tenho esse discurso porque assim, às vezes a gente realmente faz isso. Mas, sinceramente, não foi o caso. Por quê? É o tema do vídeo, como vocês podem ver. Triple H e as suas surpresas. Que o Triple H, na verdade, ele sempre assim, quando ele quer hypar uma coisa, ele sempre vai a algum lugar, dar uma entrevista, uma declaração em algum lugar falando assim: o próximo show vai ter surpresas. Gente, não é a primeira vez que eu ouço isso. Não é a primeira vez que eu ouço isso. E aí você pode até falar assim: ah, mas ele mentiu? Mentiu, gente. Vamos falar a verdade, ele mentiu. Porque, primeiramente, quem que é o Triple H? Pra quem tá chegando de paraquedas, eu imagino que não tenha muita gente chegando de paraquedas, eu imagino que não tenha ninguém vendo. Mas se alguém vê, ele é o CEO da WWE, ele é o cara que comanda a WWE. Bem entre aspas, porque tem outras pessoas que estão acima dele, mas o rosto como líder da WWE é ele. E assim, é problemático um pouco algumas atitudes dele, cara. Porque ele é um cara que ele vira e mexe, ele reclama dos fãs. Isso aí você pode pegar, tem entrevista dele falando que ele não gosta de fã que fica criticando. E esse tipo de coisa. O que, tudo bem, faz sentido. O cara é o chefão, ele deve falar assim, pô, esse fã tá me criticando, mas ele não sabe como funciona o negócio. O problema é que ele dá munição para as pessoas criticarem ele, porque assim, o que ele quis? Ele quis hypar o show. Então assim, ele falou assim, vamos ter surpresas esse sábado. Gente, posso falar uma coisa pra vocês? Não teve nenhuma surpresa. Não teve nenhuma surpresa. Eu consigo lembrar de 2 surpresas que teve no show, pra não falar que não teve. Ó, vamos por partes, vamos por partes. As lutas foram Brock Lesnar vs John Cena. Brock Lesnar esquachou. Isso não foi surpresa. Se você se surpreendeu com isso, aí, pelo amor de Deus, você não conhece o Brock Lesnar, você não conhece o John Cena Babyface. Lógico, poderia ter acontecido outro resultado? Poderia, mas uma surpresa não foi. Aí a gente teve Jimmy e Jay vs Bronson Reed. Não teve heel turn, não teve nada demais. Pra não dizer que não teve uma surpresa que foi a testa do Jay abrindo na luta. Mas isso foi um bot, então assim, não foi uma surpresa, sabe, tipo assim, pô, te deu um bolo surpresa. Não, você pisou na bosta, você tava esperando isso? Não, foi uma surpresa, mas né? E assim, gente, pra falar do Jey Uso, eu sei que eu tô muito defensor do Jey Uso nos últimos tempos, mas eu acho que eu gosto de ser justo também. O bot não foi tanto culpa dele, gente. Não é como se, pô, o cara vai controlar a gravidade da cadeira pra ela não bater na testa dela. A cadeira bateu. Foi um bot? Foi, mas não foi uma coisa tipo assim, como o Jey não sabe lutar. Foi uma coisa que acontece. Então, aí a gente teve a luta pelo título, não teve nada de surpresa, tanto que as apostas estavam todas com a Stephanie Wacker, não teve interferência, não teve aparição depois. Então, assim, deu a lógica. Aí a gente teve a Stephanie McMahon, que foi algo que eu nem comentei na análise geral, porque eu não liguei muito, mas era de se ter comentado. A Stephanie McMahon, esposa do Triple H, sendo indicada ao Hall da Fama da WWE. Foi uma surpresa? Foi. Dá pra dizer que, tipo assim, o show teve surpresas? Não, porque isso é uma coisa à parte do show. Né? Tipo assim, uma coisa que tá dentro do pay-per-view. Ela é tipo uma sessão de comentários, sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo. O Seth Rollins encarou o Cody no final do pay-per-view, no pós-show. Não foi uma surpresa do pay-per-view, porque não aconteceu no pay-per-view. Vocês entendem o que eu tô falando? É a mesma coisa da Stephanie. Beleza, não sou nada contra, pelo contrário, eu sou muito fã da Stephanie, acho que ela é fundamental para a história do WWE. Então, ela ser indicada ao Hall da Fama, além de ser merecido, é uma coisa muito legal. Mas assim, não é como se, nossa,
manchete, sabe? Você não vê manchete de nenhum lugar. Stephanie McMahon, a indicadora da... Não, porque não é tão importante assim. Resumindo, e ela é esposa do Triple H. Então, assim, você vê que ele quis fazer um agrado pra esposa dele. Ele tirou uma luta que poderia ter entrado no show. E vamos supor, a Didi Cardio ganha da Tiffany. Poderia colocar como uma surpresa, pô. Aí poderia ser o caso de falar, é uma surpresa. Aí a gente teve a luta do casal, que foi boa, de casais, foi boa, mas não teve literalmente nenhuma surpresa. E a gente teve o main event que, né, eu preciso falar que não teve surpresa e nem foi bom também. Então, assim, ele hypou o show, ele falou assim, vai ter surpresa. Gente, não teve. E foi a mesma coisa no Raw Day 1. Que assim, não sei se vocês lembram, ele deu literalmente a mesma declaração. Vamos ter surpresas nesse dia 1, hein? Gente, não teve. Todas as lutas foram, tipo assim, o seco do seco do seco. Roman vs Solo foi, tipo, o que se esperava. Drew vs Jay foi surpresa porque o Jay venceu, mas até aí a gente não sabia que fase que o Drew trava. Porque o Drew perdeu todas as lutas depois disso. E o Jay ganhou todas as lutas depois disso, quase. Então, assim, não é uma coisa... Nossa, surpresa, olhando hoje em dia. Talvez na época até fosse, mas não é como assim, nossa, que surpresa do show, uma luta que não valia nada entre Jay e Drew. Aí a gente teve Punk versus Seth, Punk venceu, não teve surpresa nenhuma. Roman versus Sol, zero surpresa também. Teve interferência. Sinceramente, essa altura do campeonato. Então assim, esse show foi um que ele hypou, e teve outros que ele hypou que eu não vou lembrar exatamente qual show, mas tipo assim, teve shows que ele hypou. Então assim, se não fosse essa declaração dele, se o show não fosse... Se, por exemplo, Cody vs Drew fosse main event, assim, não falo mal dele ser main event, porque eu sei como funciona. Quando o Roman lutava, ele podia lutar Roman versus Homem Invisível. Aí o Roman ficar só parado no ringue, assim, e fazer a contagem no vento. Ele ia ser main event. Então o Cody, querendo ou não, é a mesma coisa. Se o Cody estiver no show, ele vai ser main event. Não tem muito o que fazer. Acho errado? Acho. Mas agora, não é agora que a WWE vai mudar esse modelo. Se eles sempre fizeram assim. E é isso. Não tem muito o que eu ficar falando. Eu só na verdade, tem uma reflexão final. Qual é o ponto que eu quero chegar? Não confiem das surpresas do Triple H. Ele vai falar, vai ter outro show que vai ser shows com resultados óbvios. E a gente vai falar assim, gente, tá bem óbvio o show. Aí ele vai aparecer, vai dar uma entrevista assim, esperem surpresas. Vai chegar no dia, o que vai acontecer? A gente vai se decepcionar porque não teve surpresa nenhuma. Não é a primeira vez que ele faz isso e eu tenho certeza que não vai ser a última. E assim, isso é só uma das minhas críticas ao Triple H, porque realmente tem hora que esse careca não ajuda. Tamo junto, é nóis.